Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Estamos voltando no intervalo, nessa quinta-feira à tarde. Iremos votar os processos que não tinham sido votados no primeiro dia, processo 27 e 28. Processo Doutora 20. Érica, são esses mesmos que estão faltando? Sim, 27 e 28. Doutora Vanessa. Então, doutora Vanessa, relatora dos dois. Está na pasta. Item 27, recorrente Fazenda, interessado Silvan White, CAP do Brasil. Com a palavra, a relatora. Desculpa, presidente, tinha fechado o arquivo. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 1802001506, que foi proferido pela segunda turma especial da primeira sessão, dando provimento ao recurso voluntário. A decisão foi ratificada pelo Acórdão de Embargos tal, que rejeitou os EDs opostos pela Fazenda. Então, aqui eu transcrevo as emendas, né? Então, DCTF mensal ou semestral, receita bruta, momento do reconhecimento. Para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando descasamento entre a escrituração comercial e fiscal, deve-se considerar o momento do recebimento da receita para enquadramento do artigo 2º ou 3º da IN 482 de 2004. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação às matérias: inclusão das variações cambiais do conceito de receita bruta, a opção pelo regime de caixa nos termos MP 2158-35, artigo 30, vincula a apuração de todas as obrigações fiscais ao mesmo regime. Feita a opção pelo lucro real, é incabível invocar o artigo 2º da IN 104 de 98 para pleitear o reconhecimento das receitas financeiras pelo regime de caixa. Então, para comprovar o dissenso, relacionou com o paradigma dos acórdãos tais. Eu cito conforme cada tema. Foi dado prosseguimento parcial ao recurso especial nos termos do despacho 12.000073, proferido pelo presidente da segunda Câmara da primeira sessão, por entender como comprovada a divergência tão somente com relação à matéria 3, que é o momento do reconhecimento das receitas, né? Englobando a discussão da periodicidade de apresentação da DCTF, cuja questão está diretamente ligada à forma de cálculo da receita bruta oferida pelos contribuintes, refletida pela forma de escrituração dessas receitas, pelo regime de competência ou de caixa. O segmento parcial foi confirmado em sede de despacho complementar de exame de admissibilidade. O contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo a negativa de provimento. É o relatório. Posso passar o voto? Isso, direto ao voto. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende os requisitos de admissibilidade constantes no artigo 67 do RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, a Fazenda insurge-se quanto à periodicidade da apresentação do DCTF mensal ou semestral, de acordo com a opção do regime de caixa ou competência para escrituração de suas receitas de variação cambial. Matéria que já foi objeto de análise pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão 9101003545, de relatoria do ilustre conselheiro André Mendes de Moura, com ementa nos seguintes termos. Para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando descasamento e tal, deve-se considerar o momento do recebimento da receita para enquadramento no artigo 2º ou 3º da IE. Da fundamentação do julgado extraem-se os seguintes argumentos que passam a integrar o julgado como razões de decidir. A matéria devolvida consiste em apreciar a seguinte questão: a administração tributária confere a opção pelo regime de caixa para a pessoa jurídica, no caso, receitas previstas no artigo 30 da MP 2158. Optando pelo regime de caixa, a apuração dos tributos efetuadas pela pessoa jurídica pode conduzir a valores diferentes daqueles calculados pelo regime de competência. Diante de tal divergência, poderia a administração tributária exigir a diferença decorrente
da diferença do reconhecimento de receitas, caixa de competência refletida na DCTF, tendo que a administração não pode exigir a diferença decorrente dessa divergência do regime de reconhecimento das receitas para o caso de debate. Então, aqui transcreve o artigo 30, né? O artigo 13 da IN 247 de 2002, e prossegue no voto. Ora, se há permissivo legal expresso, no sentido de que as receitas podem ser reconhecidas no momento de sua percepção, quando da liquidação da correspondente operação e tendo feito tal opção à pessoa jurídica, incorreria em equívoco a administração tributária exigir que a apuração das receitas na entrega do DCTF não seguisse o momento em que foram reconhecidas. De fato, a regra geral é o regime de competência, mas se o legislador apresentou a opção pelo regime de caixa para a situação prevista na norma em análise, não há dúvidas de que as receitas deverão integrar a base de cálculo correspondente ao período em que foram efetivamente percebidas. Então, aqui o conselheiro também transcreve outro voto da primeira sessão também, e conclui. Assim, há que haver uma convergência entre o regime de apuração previsto no artigo 30 da MP 2158 e a informação prestada para fins de cumprimento da obrigação acessória, no caso, a entrega da DCTF. Tendo sido concretizada a opção pelo regime de caixa para o reconhecimento das receitas previstas na legislação, tal sistemática deve ser refletida na apuração informada na declaração. Então, com base no julgamento já proferido pela primeira turma da Câmara Superior e reproduzido em outras decisões de processos administrativos do mesmo contribuinte em que se discutia a mesma matéria em análise, por exemplo, o Acordo 9101004418 e outros, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda. É o voto, presidente. Doutor Andrade. Presidente, colega, sem me aprofundar muito no assunto, mas eu vou também me curvar à jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior, que nos dois processos gêmeos desse aqui negou provimento por unanimidade ao recurso especial da Fazenda, né? Participou aqui todos os conselheiros da primeira turma da Câmara Superior e não houve, e a decisão está no mesmo sentido, até citado no voto da doutora Vanessa. Então, vou me curvar essa jurisprudência sem me aprofundar muito no assunto. Não tenho muita familiaridade, é uma questão de se as receitas apuradas pelo regime de caixa devem compor o cálculo, né, para fins de verificar se ele tinha que apresentar DCTF mensal ou semestral. Eu não lembro de ter estudado isso. Mas, de qualquer forma, eu vou me curvar a jurisprudência da primeira turma e vou acompanhar a relatora, presidente. O doutor Jorge está pedindo a palavra. Pedir para o doutor, eu não consegui definir a questão fática. A questão, pedir para o doutor Luiz aqui nos ajudar, que conhece a matéria. A questão de fundo é a entrega da DCTF em função da variação cambial. É isso, doutor Luiz? Posso me manifestar, presidente? Abra, por favor, a Instrução Normativa SRF número 482, do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2004. Nessa IN, importante dizer que nós estamos discutindo regras de obrigação acessória. Obrigação acessória é IN, não precisa de lei. É ato do Executivo. Então, o que vai ser dito no artigo 2º? Abra no artigo 2º. Obrigatoriedade de apresentação. A partir de 2005, e o ano aqui é 2005, perfeito? Deverão entregar mensalmente, de forma centralizada, pessoas jurídicas em geral, cuja receita bruta, auferida no ano calendário anterior ao período correspondente à DCTF, tenha sido superior a 30 milhões. Parágrafo 1º. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas, marquem essa palavra, porque ela é o âmago do regime de competência, auferidas.
Ela não falou receita recebida, falou auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Portanto, o que se discute aqui é se eu tiver uma receita que por competência eu já tenho auferido, que é a receita de variação cambial, mas que por permissivo legal, se não me engano, é 9.718. Eu preciso desse permissivo 20 MPV 215835. Pega lá. E 215835 de 2001. Ctrl F, cambiais. Variações monetárias. Artigo 30. A partir de 1º de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio, que é a variação cambial, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda. Não é para efeito de contabilização. Não para efeito de levantamento da receita. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e do PIS e da COFINS, bem assim, determinação do lucro da exploração, que é um conceito específico do IRPJ, quando da liquidação da correspondente operação. Parágrafo 1º. A opção da pessoa jurídica, essas variações poderão ser consideradas pelo regime de competência. Então, o que existe é o artigo 30 da medida provisória 2158/35, dizendo que você pode tributar a variação cambial só quando receber. Aí você pega isso, que não é regra de contabilização, isso é regra de apuração de base de cálculo, e confunde isso com o que está dito na INSRF 482 de 2004, que diz que a receita bruta é a totalidade das receitas auferidas. Aí vem alguém e diz assim, como eu não tributei, eu não auferi a receita. E é isso que está sendo discutido. Quando ele fala receita auferida, é a que deve ser contabilizada pelo regime de competência, ou eu posso retirar aquela que eu ainda não tributei? A decisão recorrida do colega André, que eu gosto muito, é meu amigo, pessoa de muitos anos, junto com o doutor Rodrigo, né, pessoa, mas eu não consigo fazer essa ilação. A regra é clara, receita auferida. E o cara tá dizendo assim, não, eu não auferi o que eu não tributei. No caso, a receita auferida era 35 milhões dessa empresa e a recebida, 25. E aí ele disse, como eu tenho menos de 30, eu caí na regra dos 6 meses, não na do 1. É esse o voto da doutora Vanessa, me corrija se eu estiver errado. Agora eu entendi. É importante a gente entender o que está acontecendo e o que está sendo discutido. O que está sendo dito pela decisão recorrida é que receita auferida é o mesmo que recebida. E que essa também é a jurisprudência da primeira turma, né, doutor Lúcio? Sim, sim. Então, eu entendo que temos argumentos para dois lados, né? Claro, claro. Então, assim, perfeito. O argumento para deixar do outro claro, lado já foi colocado no seu voto, eu só fiz o argumento do outro. Porque na época, em 2009, em que foi discutido se essa opção anual poderia ser alterada ou não, eu era o chefe da divisão de imposto de renda da pessoa jurídica na COSIT. sim. Então essa é a matéria por mim conhecida. Eu espero ter sido claro, todo mundo entendeu como o André entendeu, e acabei dizendo como é que eu entendo. Eu só pedi, presidente, se você permite, eu nem estou fazendo juízo de valor do voto da doutora Vanessa, eu simplesmente estou querendo entender a questão fática, que o doutor Luiz agora me esclareceu.
A questão seria se apresenta a DCTF semestral ou mensal. Não entendi qual a questão que subjazia aí, né? Então agora ficou claro para mim. Justamente incluir ou não a variação cambial, né, nesse valor que considera para ser mensal ou semestral. Exato. Obrigado, doutor Luiz. É só para tentar esclarecer o que o André tem a ver com a história. Ele não foi o relator, não. O André? Não, eu Mendes de Moura? Vanessa cita. Ele foi relator do acórdão que eu cito como do acordo fundamento. original, inclusive os outros dois, tá, perfeito. Isso. Perfeito, tá. Acordo original, tá certo. Então, essa situação aí... Portanto, é respeitável a posição, eu só queria pontuar que existe uma outra interpretação. Doutor Luiz, assim, só para confirmar meu voto por acompanhar essa jurisprudência, entendi perfeitamente sua explicação, foi super didático. Agora pesa nesse processo dúvida razoável relativa ao montante dessa receita. Porque parece que baixou em diligência, em vez de perguntar qual foi a receita auferida, fizeram outro tipo de pergunta. Em vez de perguntar... perguntou quais foram as receitas oferecidas à tributação do ano calendário e não a receita bruta auferida. Então, a resposta da diligência não é tão Satisfatória, né? sólida assim para a gente ter certeza de que ele estaria obrigado a DCTF mensal ou semestral. Assim, compare essa dúvida, mas entendi perfeitamente seu raciocínio e tem tendência não, concordo com ele. É diferente mesmo, as situações. Mas como paira essa dúvida aí, em relação à diligência, eu vou ir para evitar decisões divergentes ao mesmo contribuinte, né, em situações idênticas, eu vou provisoriamente acompanhar a doutora Vanessa. Doutora Tatiana. Presidente, eu gostaria só de te perguntar se nós somos competentes para julgar essa matéria. Essa é a minha dúvida também. A portaria, essa portaria é bem clara. Decadência, penalidades. Aqui é só penalidade. Aqui é só penalidade. Nós somos competentes. A penalidade aqui é a multa por atraso da entrega de DCTF. Aqui é só penalidade. Uma penalidade. Sem querer a gente entra no mérito, por isso que eu fiquei... também fiquei na dúvida. Porque senão pode vir uma nulidade, eu só estou evitando essas... Mas sem entrar no mérito, a gente não vai poder definir se ela é semestral ou mensal. E aí se cabe ou não a penalidade. Temos que entrar no mérito. Então, por isso que eu não sei, eu estou achando que a gente não é competente. Eu não estou achando a penalidade, aquele falando da penalidade. Que dependendo o entendimento, se é mensal ou semestral, ele vai ter que pagar uma multa, né? Mas só que por isso que eu tô falando que a discussão do mérito não está na portaria. Eu entendo que sim, que matéria adjacente a gente acaba tendo que apreciar, não tem como. Ou vai pela mesma linha do Dr. Luiz, porque assim... É o mesmo caso aqui do Dr. Luiz da nulidade. Ele entrou no mérito, né? Ok, mas aí... Esse aqui eu acredito que está até mais claro, porque na verdade... No final, a gente só vai decidir pergunta que foi transferido para a gente foi penalidades. Isso aqui é penalidade, é só penalidade. Não tem nenhum outro elemento de autuação que a gente está discutindo. Só a multa por atraso da entrega do DCTF. Se ela aplicava ou não. Do Luiz isso. Era um pouquinho diferente, que ele afastou, o Luiz tinha outros e depois adentrou, né? Então, eu fiquei só um pouco na dúvida se... Realmente dá a dúvida mesmo, mas eu acho que entra, doutora Tatiana. Tá. Então, doutora Vanessa, se você puder colocar no seu voto no começo, só para não vir uma... Ou não, o que vocês acham? Desculpa. Só para a gente afastar a portaria.
Ou nem precisa? Eu Acho que para mim, não precisa. matéria no relatório Está chamando a atenção. precisa. Posso dar uma sugestão muito simples? Item 2, mérito. No mérito, trata-se da multa por intempestividade da entrega do CTF. Ponto. A fazer nem surge corta. Uma frase. É isso aí. Sim, sim, aí fica mais claro mesmo. Bom, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Garcia, doutor Luiz. Doutor Luiz. Abro a divergência, presidente. É que o Luiz explicou tanta coisa aí que eu achei que ele fosse relator, pô. Abro a divergência. Não, foi rápido, porque eu conheço o assunto. Doutor Garcia, Com a explicação dada pelo doutor Luiz, eu voto com a divergência. doutor Jorge, Igualmente, presidente, com a explicação dada pelo mestre Dr. Luiz nessa matéria, que acompanhava na época até quando estava na COSIT, eu acompanho a divergência. doutora Érica, Eu vou acompanhar a relatora e, como a doutora Andrada falou, a gente está modificando uma jurisprudência do próprio contribuinte que já tem, né, decisões iguais. Acho que fica até incongruente, né? E eu concordo com o voto do doutor André, né, da primeira sessão. esse negócio de modificar a jurisprudência, nós modificamos só nesses 3 dias, umas 3 ou 4 jurisprudências. Isso aí O aplicativo, julgamento a de inscrição, as declarações que elas consideram TDIPJ, termo inicial, decadência, então a gente realmente são matérias para o pleno resolver. Voto com o Dr. Luiz Eduardo, a divergência. Explicação bem minuciosa, bem fundamentada, de alguém que esteve lá, coordenou a parte de imposto de renda da Receita por um bom tempo. Então, estou votando com o Dr. Luiz. Resultado, pelo voto de qualidade, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Presidente, porque é só multa, né? Isso não faz parte de crédito tributário, porque é lançamento de multa. Minha dúvida é essa, Não é multa aduaneira. eu estava proferindo aqui para negar o provimento do recurso da Fazenda. Mas eu peço que o senhor analise essa questão. É um auto de infração e não é matéria aduaneira. Isso, então, aí a qualidade vai contra a Fazenda, Perfeito. nesse caso. Perfeito. Melhor, não teve nem voto de qualidade, que foi, a redação tem que ser o seguinte: nos termos do artigo 19 Isso. da Lei 10.552, com redação dada pelo 3.988, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, Valcir, Jorge e Rodrigo. Vai ter que ser exatamente esse o... Perfeito. Não mudamos a jurisprudência, mas discutimos. Fica registrada a discussão. A anotação é essa. Inclusive, tem outras para trás aí que eu não sei se eu coloquei voto de qualidade, que realmente não houve voto de qualidade. Pode ser que eu tenha errado em algumas, depois Eu acho que a gente colocou, presidente. eu acho que a gente colocou em alguns casos isso que não era para ter colocado. Isso não prejudica, não, porque o CEPOD, o Serasa, ao registrar, ele obedece uma... Vai mandar a minuta para a gente já com o padrão. É bom a gente conferir. Eu confiro também. E não tem qualidade. Igual no outro caso, não tem. Em caso de empate, favorável ao contribuinte. 28. Recorrente Fazenda, interessado Ramos e Cassieri Contabilidade. Também multa. Doutora Vanessa. É igual, doutora Vanessa? Não. Não, acho que isso aqui é
Multa por né? atraso da entrega da DIPJ. Lá da STF, Tá. Então, aqui trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 1803000384, de abril de 2010. Só trocar aqui. Então, que deu provimento ao recurso voluntário. Então, a emenda ficou assim. Multa por atraso na entrega da DIPJ, exclusão do simples fato gerador. O fato gerador da obrigação acessória é a própria definição jurídica, perfeita e acabada, acerca da qual é o regime segundo o qual a pessoa deve efetuar o pagamento dos tributos. Não é aplicável sanção por atraso na entrega da declaração, se ela foi feita antes do trânsito em julgado do processo administrativo. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação à penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração distinta da simplificada, levando-se em consideração a existência de ato declaratório que formalizou a exclusão do simples e a produção de seus efeitos. Para comprovar o dissenso interpretativo, relacionou com o paradigma acórdão 302.37.597. Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho número tal, para ter como comprovada a divergência. O contribuinte apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento. Então, aqui a matéria é o quê? Que é penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração distinta da simplificada, levando-se em consideração a existência de ato declaratório que formalizou a exclusão do simples e a produção de seus efeitos, ok? Posso ir para o voto, presidente? Admissibilidade. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, a Fazenda insurge-se quanto ao afastamento pelo acórdão recorrido da exigência da multa por atraso na entrega da DIPJ em razão da exclusão da empresa recorrida do regime do Simples Nacional. No acórdão recorrido, restou decidido que a obrigatoriedade da entrega de declarações obrigatórias quando a empresa é excluída do Simples surge apenas com a definitividade do ato administrativo de exclusão do Simples. A conclusão deu-se a partir da interpretação conjunta dos artigos 114 e 117 do CTN, combinados com dispositivos da Lei 9.317 de 98. O colegiado a qual concluiu não ser cabível a exigência da entrega da declaração, ainda no curso do processo administrativo, em que se discute a pertinência do ato declaratório de exclusão do Simples, pois significaria retirar da contribuinte o status quo inerente à legislação do Simples e, portanto, cercear o amplo direito de defesa da contribuinte ou ainda impor ao contribuinte sanção pelo descumprimento de condição impossível. Com a devida vênia, entende-se merecer reforma ao acórdão recorrido. Conforme a instrução normativa, aqui eu não encontrei o daí, ficam desobrigadas de apresentar a DIPJ as pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, por estarem obrigados à apresentação da declaração específica do Simples. No entanto, consoante esclarecimentos prestados pela Receita Federal, a pessoa jurídica cuja exclusão do Simples Nacional produziu efeitos dentro do ano calendário fica obrigado a entregar duas declarações: a declaração simplificada, referente ao período em que esteve enquadrada no Simples, e a DIPJ, referente ao período restante do ano calendário. Além disso, no caso dos autos, a exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se por motivo de pleno conhecimento da mesma, por meio do ato declaratório número tal, de 2 de outubro de 2000, ficou consignado que estava ela em situação vedada em relação à sistemática do Simples, que era o artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317 de 96. Então, pela possibilidade de exigência de multa, em caso de atraso na entrega de declaração, quando a empresa é excluída do Simples Nacional, se estende ao Acórdão 302, 38 e 813 com a seguinte emenda: estando previsto na legislação em vigor a prestação de informações aos órgãos da Secretaria da Receita Federal e verificando o não cumprimento na entrega dessas obrigações acessórias, os prazos fixados pela legislação é cabível a multa. No caso aqui, era a entrega de DCTF e o que nós estamos julgando é DIPJ. Mas é a obrigação acessória. Então, estou dando provimento ao recurso da Fazenda. É o voto. Doutor Andrada. Presidente, sem dúvida, acompanha a relatora. Doutora Tatiana.
Com a relatora. Doutor Luiz. Presidente, seria um incentivo a que as pessoas, sabendo que não podem optar, optassem, porque aí não tem consequência. Aí você estaria incentivando o litígio. Parabéns à relatora em perceber esse detalhe. Parece que a gente estaria sendo draconiano, mas não é, a gente estaria sendo injusto com os outros que declararam. Acompanhe. Doutor Valcir. Acompanha. Doutor Jorge. Relatora, sem dúvida. Doutora Érica. Com a relatora. Também com a relatora, por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Com isso, vamos encerrar a gravação e recomeçar logo depois. Presidente, gravação encerrada.